É bom e eterna a sua misericórdia. Na realidade, nós entramos no Shabat e muitos de nós não têm entendimento, mas o dia não se chama Shabat. O sétimo dia tem um Shabat, tem um descanso. Porque quando Deus terminou de criar todas as coisas, eu imagino que quando Deus dava a ordem da criação das coisas, devia ter muitas explosões, muitos barulhos. E quando ele terminou no sétimo dia, ele descansou de toda a obra que fizera, toda a obra estava pronta, funcional, sem barulho nenhum. E na realidade nós entraríamos num descanso eterno. Quem tirou a criação do descanso foi o próprio homem com o pecado. Por isso que o Pai voltou a trabalhar. Por isso que Yeshua falou: eu trabalho porque meu Pai ainda trabalha. Amém, meu irmão? Shabat é uma coisa importante. Shabat é porta ao milênio. Por isso que é milênio Shabat. Quando Yeshua estiver aqui, a criação, com algumas diferenças, estará igual quando Deus terminou de criar. Amém? Em descanso. Vai ser tremendo. Nós estamos na Parashá Bo. Bo é vai. Essa Parashá vai de Êxodo 10, 1 a 13, 16. A Haftará é Jeremias 46, 13 a 28. E a porção Berit Hadashá é Mateus 25, 1, 46. É a 15ª porção semanal desse ano, de 5.782 do ano comum 2022. Já estamos em 2022. Em 5.782. Se nós levarmos em consideração essa conta e ligarmos o Shabat, que é o sétimo dia, então no sétimo milênio estará estabelecido o reino de Deus na terra. Se considerarmos essa data aqui. Ficou desanimado? Mas grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas ainda. Amém? Porque para Deus tudo tem seu tempo marcado, os dias das estações, não é? Não é qualquer dia. Até um pastor chegou para mim e falou assim: não, Rafael, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, e fica naquele ativismo, né? Porque Jesus pode voltar qualquer hora. Eu falei: meu irmão, onde é que está escrito isso, que ele pode voltar qualquer hora? Não está escrito. Ele está dizendo que a gente não sabe a hora que ele vai voltar, mas não saber a hora não significa que é qualquer hora. Deduziram, né, que era qualquer hora, mas não é qualquer hora, não. Tem coisas para acontecer antes da vinda do Senhor. Então eu mostrei Mateus 24 para ele. Ele não gostou muito não, mas eu mostrei assim mesmo. Falei: meu irmão, não é a qualquer hora. Não, mas a qualquer hora que eu estou dizendo é porque a gente pode morrer. Eu falei: não, uma coisa é a gente poder morrer a qualquer hora, outra coisa é o Senhor voltar a qualquer hora. Não é? Não é assim. Amém? Isso é espalhado pelas igrejas, precisa ser corrigido. Nessa Parashá eu vou comentar o Berit Hadashá, não é? E nessa porção Yeshua começa ensinando sobre um assunto extremamente importante e central de seu ministério na terra: o reino dos céus. Yeshua veio para implantar o reino dos céus, não é? Apesar de não se falar muito disso, apesar das pessoas verem o reino de Deus no futuro, não foi isso que Yeshua falou para nós. Ele falou que o reino estava chegando na terra, e nós percebemos que a igreja não se apercebe disso no período em que nós estamos vivendo, e isso é grave. As pessoas estão sempre pensando lá, mas não, lá não. O reino de Deus é aqui, agora, hoje. Amém?
E ele começa a falar desse reino nessa paraxá através de parábola. Yeshua falava muito em parábolas. Existem duas razões que Yeshua falava em parábola. Uma para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo. E outra para que aqueles que não creem não compreendam. Então, duas razões para Yeshua falar em parábola. Em Mateus 25:1, ele começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Interessante, né? É importante comentar aqui sobre a palavra do hebraico traduzida por virgem. No original é betulá, do hebraico. Realmente é virgem. Porém, em sua raiz temos o verbo badal, que significa separar. Então essas 10 virgens já são prometidas, já são separadas, não é? Para o seu noivo. É muito claro aqui que Yeshua está falando da sua igreja, sua noiva. E Paulo reafirma isso em 2 Coríntios 11, versículo 2, que ele diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Mashiach, para nos apresentar a ele como virgens pura. Amém? Vemos também esta virgem em Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, aí virgem, porque são virgens. Tem gente que pensa aqui que é homem que não teve casamento, que não teve. Não é isso não, tá, gente? Ele está falando aqui da igreja. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eu gosto dessa palavra aqui, porque fala para Deus e para o Cordeiro. Porque a igreja também do nosso tempo só vê Yeshua, né? E está errado. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, ó Pai Santo, como único Deus, e a mim como seu enviado. Essa é a vida eterna. Então tem que fazer distinção entre o Pai e o Filho. E a igreja atual não tem feito isso. Amém? Temos também que comentar sobre a quantidade de virgens, que são 10. Você acredita que Yeshua não pegou 10 de forma aleatória, né, meu irmão? Yeshua não fala nada à toa. Yeshua não está usando este número por acaso. O número 10 tem alguns significados na palavra de Deus, porém, o que nos interessa no momento é o significado dos 10 dedos da estátua vista por Nabucodonosor. Lembra disso? Pois é. Os 10 dedos representam um reino de amplitude mundial. Um reino que envolve o Ocidente e o Oriente. Logo, as 10 virgens representam a totalidade da igreja de Yeshua, no Oriente e no Ocidente. Para aqueles que não sabem, você divide a terra assim, ó. Um lado é Oriente, outro lado é Ocidente. Amém? Então, quando Yeshua está falando de 10, ele está falando da totalidade da sua igreja. Amém? Rafael está falando da metodista, da batista, qual dela, meu irmão? Yeshua nem olha para isso. A igreja dele é aquele que teve o novo, que eles chamam nascimento. Mas não é novo nascimento, é nascimento do alto, da vontade do Pai. Amém? Essa é a igreja no Oriente e no Ocidente. Glória a Deus. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, que são os 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, o Ocidente e Oriente, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando ele fala de 10 virgens, ele está falando aí de toda a sua igreja. Glória a Deus.
Então Yeshua prossegue qualificando toda a igreja dele. Em Mateus 25:2, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Insensatez é o ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, é imprudência, loucura, é rebeldia. Prudente é aquele que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. Você sabe que vai acontecer algo num futuro próximo, então você se prepara para aquilo. Isso são pessoas prudentes, não é? Para entrar no reino dos céus existem virgens prudentes e virgens insensatas ou loucas, que têm o mesmo significado na parábola das bodas. O rei dá uma ordem a seus servos e eles ajuntaram todos que encontraram maus e bons. É a mesma coisa. Mateus 22:10. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivos. Meus irmãos, maus e bons, guarda isso, peixe bom, peixe ruim, ou muitos são chamados, poucos são escolhidos, virgens prudente, virgem insensata, trigo e joio, são termos usados por Yeshua nas parábolas sobre o reino do céu, para se referir a dois grupos que ainda estão misturados dentro do reino do céu, ou seja, no corpo da igreja verdadeira de Yeshua. Então, Yeshua continua em Mateus 25, versículo 3. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Meus irmãos, todos sabemos o que representa o azeite. Você sabe, né? É o Ruach HaKodesh, é o Espírito de Deus. E todos nós também sabemos o que aconteceu com o profeta Eliseu e a viúva. Você lembra? Hein? Não preciso nem ir lá ler, não é? Ela, a viúva, só tinha uma botija de azeite. E quando os filhos da viúva trouxeram vasilhas vazias, a viúva, com a sua botija de azeite, as enchia. Ou seja, o azeite se multiplica à medida que encontramos vasilhas vazias e as enchemos com o azeite que Deus nos entregou na nossa botija. Você entende? Se nós recebemos o azeite e não enchermos outros com esta maravilhosa verdade, o azeite em nós se extingue. Deu para entender? Pois o azeite em nós tem que queimar, tem que acender luz, pois ele é o combustível para a luz. E nós temos que ser luz deste mundo o tempo todo. E só com azeite podemos acender a lâmpada. Meus irmãos, é claro que para poder cumprir a função de ser luz deste mundo, temos que ter o azeite. Logo, as insensatas não cumprem a função de ser luz neste mundo, pois não enchem vasilhas vazias com suas botijas de azeite. Com isso, o azeite é consumido pela luz e se extingue. E na hora que o noivo chega, ela não tem azeite para acender a luz. Meu irmão, nós temos que fazer aquilo que o profeta Eliseu mandou a viúva fazer. As noivas prudentes também demonstram pessoas do reino de Deus. Perdão, as noivas imprudentes também demonstram pessoas do reino de Deus que recebem um azeite, ou seja, o Espírito de Deus, e o entristeceram, exatamente como a palavra adverte para não fazer. Porque diz assim, lá em Efésios 4,
versículo 30, não é? E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Yeshua está falando do dia da redenção, nessa parábola. Agora, como elas conseguiram entristecer o Espírito de Deus, eu acho que a gente deveria perguntar assim: como é que elas entristeceram o Espírito de Deus? Se rebelaram contra os mandamentos do Senhor, como está escrito em Isaías 63:10. Eles, Israel, porém, se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo. O que é contristar? Entristeceram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, meu irmão, entristecimento do Espírito de Deus é a rejeição do mandamento de Deus. Quando eu me torno rebelde, aí o Espírito de Deus se entristece em mim e se extingue em mim. Olha que perigo. Quando está sendo ministrado dentro da igreja que a lei de Deus acabou, que a lei de Deus é ruim, que a lei de Deus é pesada, é o pecado do homem que está fazendo isso. E aí o homem entristece o Espírito de Deus e o próprio Deus lhe torna-se inimigo dele. Isso está escrito lá em Romanos também. Que se nós andamos na carne, a justa exigência da lei de Deus não se estabelece em nós. Então nós somos inimigos de Deus, porque aquele que anda na carne se faz inimigo de Deus. E aí o Espírito que nós recebemos se entristece e se extingue dentro de nós. Essas noivas imprudentes, elas não cumpriram a vontade de Deus, encher outros vasos. É a mesma parábola que Yeshua fala daquele homem riquíssimo, que antes de viajar, deu dinheiro para cada um dos seus servos e mandou eles multiplicarem, engarinharem. Um chegou e falou para ele: ó Senhor, eu sei que tu planta onde tu colhe onde não planta, que tu é isso, tu é aquilo, por isso eu enterrei teu dinheiro, toma aqui o dinheiro que tu me deste. E ele falou: que servo mau. Essas noivas imprudentes são as mesmas coisas que Yeshua está dizendo. Sendo que ele acrescenta a rebeldia, ou seja, eu rejeito o mandamento de Deus, eu também fazendo isso, extingo o Espírito de Deus em mim. As prudentes, porém, fizeram como Eliseu mandou a viúva fazer. Encheram de azeite vasilhas vazias, com suas botijas de azeite. Com isso, as prudentes multiplicaram o azeite de suas botijas e ficaram cheias de azeite. Amém? Então, as prudentes cumprem a missão de ser luz deste mundo e não foram rebeldes, se cumprindo nelas o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito Santo. Isso é um ato nosso. O dar o azeite é de Deus, mas o secar o azeite ou multiplicar o azeite está em nós. Não preciso dizer que você é a botija. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós estamos recebendo a porção do azeite. E se nós multiplicarmos, nós teremos azeite no grande dia. Se não multiplicarmos, nós não entraremos no reino dos céus. Deu para entender? É muito simples. Yeshua continua em Mateus 22:5: e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Olha, isso muito me preocupa, pois todas dormiram, tanto as prudentes como as imprudentes.
Agora, a palavra nos ensina para não dormirmos. Veja em 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. Não durmamos, pois, como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Meu irmão, se você deixa escapar a couraça da fé, se você deixa escapar o amor de Deus, e se você perde a esperança da salvação, você está dormindo dentro da igreja. E isso eu estava lendo, me preocupou, porque a gente às vezes fica ministrando a esperança da porta de emprego aberta, a esperança do ganho futuro, a esperança disso, mas a gente não fala da esperança da salvação, porque essa é a principal esperança. Porque ainda que Deus te abra a porta de emprego hoje, você vai poder ser mandado embora depois. Ah, não, mas foi Deus que abriu. Meu irmão, é Deus mesmo que abriu. Mas Deus que abre porta, fecha a porta também. Entenda isso. E se Ele quiser fechar, Ele fecha. Agora, a salvação não. É a esperança que eu tenho que me preocupar dia após dia. Senão, meu irmão, você dorme dentro da própria igreja. E aí sabe o que acontece? Você não tem esperança, você não tem fé, e a Bíblia diz, crie, por isso falei. Aí você não fala, aí você não enche outros vasos vazios com o seu azeite que você recebeu, e aí quando o noivo vier, tu não entrará no reino de Deus. Qualquer um de nós pode ser a noiva imprudente. Às vezes a gente olha para essa parábola e a gente pensa em multidões, mas não, meu irmão, a palavra está falando de mim, de você. Eu posso dormir dentro da igreja, basta a minha fé ir embora, basta você considerar comum a palavra de Deus, basta você já não ter interesse mais pela salvação. E você vê a congregação apenas como hábito. Porque sempre veio. Porque o fulano vai. Você está dormindo. Você não entrará no reino de Deus. Entende, irmão, como é sério? Entende como é perigoso? E muitas vezes a gente vai tornando a coisa comum. E ela não é comum. Ela é coisa milagrosa. Envolve poder de Deus. Envolve misericórdia de Deus. Envolve amor de Deus. São coisas que têm que estar dentro do nosso coração. São coisas que eu tenho que me preocupar constantemente. Eu tenho que pensar na salvação. Eu tenho que pensar nas coisas celestiais. Eu tenho que pensar no reino de Deus estabelecido no meu coração. E às vezes você está sempre olhando o reino de Deus um dia virá. O reino de Deus não um dia virá. O reino de Deus já chegou em seu coração. E você tem que trabalhar no reino de Deus. Você tem que amar esse reino para que você participe dele. Você tem que estar cheio do azeite. Você tem que transbordar para encher vaso vazio. Você vai notar que quando a viúva não tinha mais vaso vazio, cessou o azeite. Aquele homem que pegou o dinheiro do seu senhor e enterrou e não angariou mais, o Senhor chamou ele de servo ruim. Ele não parabenizou aquele homem. Parece até que era bom, né? Eu guardei seu dinheiro, toma seu dinheiro. Só parece. Ele me deu o Espírito de Deus, Ele me deu a função de ensinar a palavra, eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que derramar do azeite que eu recebi nas botijas vazias.
para que o azeite se multiplique. Ele só se multiplica se tem vaso vazio para encher. E nós não podemos dormir. Yeshua está falando aqui, e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Dormir para o Senhor é quando eu já não tenho fé. Gente, quantas pessoas estão dentro da igreja sem fé? Um monte. Estão dormindo. Quantas pessoas estão indo para a igreja, tomam um banho, mas elas não vêm servir ao Senhor, elas vêm assistir culto. Todas com a Bíblia na mão, escutando a palavra. Já ouvi isso, ora a palavra é rema, ora não é rema. E aí ela vai lendo que é rema, que não é rema, ela deixa para lá. Ela está desprezando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é poderosa. Ela é boa para corrigir, ela é boa para repreender, ela é boa para edificar aquele que tem temor a Deus. Ela é o poder de Deus, ela é a espada de dois gumes mais cortante que existe. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E a pessoa fica, poxa, essa palavra não foi para mim, essa palavra foi para o fulano. Não, meu irmão, a palavra de Deus é para todos nós. Ela tem que penetrar no meu coração, eu não posso desprezar nada. Porque Deus não se agrada disso. E quando você não está com a coraça da fé, não está com amor, não olha para o irmão, não se preocupa com o irmão, o problema é dele, estou cuidando da minha mulher, dos meus filhos, do meu marido, dos meus filhos, e pronto. Não está pronto. Lá em João, 1 João está dizendo que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Aquele que ama a Deus, ama do que dele é gerado. Então, se eu tenho o amor de Deus no coração, eu amo aquele que foi gerado por Deus, ou seja, os meus irmãos. Mas muitos vêm para a congregação, bate palma e vai embora. E vai seguir seu caminho, com a sua família, com seu sangue. Mas Yeshua fala uma coisa interessante: do que adianta você amar aqueles que te amam? Os gentios fazem o mesmo. Tem gente que quando ouve isso, isso é impossível, amar seu inimigo, bendirá o que te maldiz e orará pelo que te persegue. Nós temos que procurar as pessoas que não gostam de nós e orarmos por elas. Porque orar por quem eu amo é fácil. O amor de Deus vai além disso. O amor que Deus derramou em nosso coração vai além, muito além disso. Porque Deus nos amou, nós éramos inimigos dele. Ele não amou porque eu estava dizendo, ó Senhor, Tu é uma bênção, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Não é por isso que Ele me amou, não, meu irmão. Ele me amou, eu estava no mundo, eu estava mexendo com droga, eu me prostituía, eu falava que quem era crente era covarde. Ele foi lá, me amou, me resgatou, me limpou e nunca me acusou disso. Não é diferente com você. Deus não fez nada especial na minha vida. Tudo que Ele fez na minha vida, Ele faz na sua. E de todo aquele que abre o coração para Ele. Então, na realidade, nós temos que ter esse amor. Senão estaremos dormindo. E a esperança da salvação, meu irmão, a gente só ouve palavra, sei lá, de incentivo carnal. Palavra para você ficar com a carne cheia. Que você é bom, que você é isso, que você não é bom coisa nenhuma, meu irmão. Nenhum de nós é. Nós somos péssimos. Se o Espírito de Deus sair da gente, nós somos os piores dos homens na terra, meu irmão. Nós somos horrorosos. Eu acho que às vezes a presença de Deus tem que vir para a gente lamentar como nós somos horríveis.
O sacerdote lá estava com um farrapo de imundícia, o Senhor teve que trocar a vestimenta dele. E você acha que nós somos melhores que ele? Se o Senhor aparece para nós, para a igreja hoje, nós estamos horríveis. Gente pintando igreja de preto, colocando globo de boate dentro da igreja. Só falando palavra de ordem, palavra de estímulo, palavra que alimenta a carne. Não se fala de pecado, não se fala de juízo. Porque isso não enche igreja. E não enche mesmo. Mas vou dizer uma coisa para você, Yeshua não está preocupado em encher igreja nenhuma. Tanto não está que os discípulos ficavam preocupados, falavam, Senhor, o que tu falou escandalizou, foi muita gente embora. Deixai os cegos guiarem os seus cegos, ambos cairão. Eu não vi Yeshua falando, não, gente, desculpa, nem nada disso, vamos pintar de preto aqui, vamos cantar, pular. Ele não falou nada disso não, meu irmão. Yeshua é ousado, né? Porque ele chegou para os discípulos e perguntou, e vocês também? Vão embora? Ele não estava preocupado não, meu irmão. Porque ele ama o homem. Ele não veio falar a palavra que agrada ao homem. Não agrada, meu irmão. Se você olhar o Evangelho, se você olhar a palavra, não agrada, meu irmão. Tem coisa que não agrada mesmo. Está lá, Yeshua cheio de gente, a mãe vem toda contente com os irmãos. Chama lá meu filho. Sei lá porque eu queria falar, às vezes eu comer uma pizza, não sei. Filho, vem cá. Aí, tua mãe está aí. O que ele falou? Minha mãe, meus irmãos? Aqui, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é chocante, meu irmão. Isso é chocante. Isso é chocante. É ou não é? Isso é chocante. Aí ele vira, e ele não fala escondido não, fala para todo mundo ouvir, meu irmão. Aí, aquele que amar mais pai, mãe, irmão, mãe, do que a mim, não é digno de mim. E quem já viu isso sendo ministrado na igreja? Eu não vejo. Sabe por quê? O cara põe lá, igreja da família. Ué, mas e se a família não aceitar Yeshua? Como é que fica? Não é mais igreja da família? Quantas vezes eu escuto pastores falando, não, comemora Natal sim, porque Deus quer a união da família. Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Aonde está escrito? Não estou ministrando aqui a destruição da família, mas é só você parar para pensar. Yeshua, ele choca. Ele diz, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Nós já falamos sobre isso aqui. A gente não vê falando isso. Aí acontece o seguinte, a mãe que se converte, a filha não converte. E aí, como é que fica? Uma se torna espiritual, a outra é carnal. A Bíblia diz que o carnal não compreende nada. O espiritual compreende todas as coisas. Mas o carnal não compreende. Não compreendendo já o quê? Atrito, conflito. Aí a espada. Mas você sabe quem segura essa espada que Yeshua trouxe? O carnal. Não é o espiritual. A espada que Yeshua trouxe era para ferir aqueles que seguem ele. Acredita nisso? É só você ver o que o profeta falou em Jerusalém a respeito de Yeshua. Uma espada penetrará a sua alma. E às vezes, meu irmão, só se converte uma pessoa da família, e aí, como é que fica? Você vai amar mais a sua família do que a Cristo? Está escrito assim, amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força. Nós cantamos isso, não é bonito cantado, né? Mas vivido é bonito? Hein? A igreja não está preparada para a verdade, meu irmão. A igreja está querendo ouvir coisa que faz bem aos seus ouvidos. E a salvação, muitas das coisas, não faz bem aos nossos ouvidos, não. Quantas vezes disseram assim, duro é esse discurso, quem pode suportar? Ir embora. Não adianta juntar 1000 pessoas para ouvir coisa boa, meu irmão.
Você tem que ouvir a verdade, e a verdade confronta. Quantas igrejas aí a gente prega, você pode pregar e dizer, olha, Yeshua falou que aquele que amar mãe e pai mais do que a mim, não é digno de mim. E aí? Hein? Você já meditou no teu coração, meu irmão? Vê o apóstolo Paulo. Ele voltou para a família dele? Você acha que o apóstolo Paulo não tinha pai, mãe, irmão, primo, tio? Tanto é que aparece um sobrinho dele lá na história, em Atos. E ele voltou? Ele foi, meu irmão, na terceira viagem dele, nunca mais ninguém viu ele. Você sabe se a família dele recebeu a notícia? Olha, infelizmente, queremos comunicar. O Paulo, o amado Paulo, morreu na cidade de Roma. Hein? Saiu no jornal. Hein, gente? Você acha que telefonaram para a mãe dele, para o pai dele, para o parente dele lá em Israel? Hein? Ou eles falaram, nunca mais vimos o Paulo. Nunca mais, meu irmão. E a mãe do Paulo sentiu o quê? Você já parou para pensar? E o pai do Paulo? E a irmã do Paulo, porque aquele sobrinho era filho de uma irmã dele. Como é que ela se sentiu? E o sobrinho, caramba, eu vi meu tio pela última vez em Jerusalém. O vizinho, e o Paulo, como é que tá? Sei lá. Gente, era Roma muito distante de Israel. Eles nunca mais viram o Paulo. O Paulo nunca mais viu. Você vê nas cartas de Paulo alguma menção da saudade que ele tinha? Nem falar. Porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. Muita gente fica pedindo o poder de Deus. Se o Espírito de Deus te tomar, você não sabe para onde tu vai. Já parou para pensar? Se o Espírito de Deus te tomar, meu irmão, ele te leva para onde ele quer. Já viu na Torá escrito? O rei falando lá, não, Elias. Sei lá, o Espírito de Deus te toma e te leva para um canto aí. Foi empregado dele, ele vai e me mata, o rei. Yeshua acabou de ser batizado nas águas, o Espírito de Deus entrou nele, já levou ele logo para o deserto. Não, Espírito de Deus, não. Eu vou falar com a minha mãe ali, com meu pai. Eliseu tentou fazer isso, não. Deixa eu enterrar meu pai, não foi isso? Deixa eu abraçar meu pai. Se o Espírito Santo te tomar, você não abraça ninguém, meu irmão. Você vai fazer o que Deus quer. Não é assim, Senhor, me enche, me faz de vaso, me usa. Não, Senhor, mas se o Senhor me mandar ir para a favela, eu não quero, não. Senhor, me usa nos Estados Unidos. Não, meu irmão, fala sério. Fala sério. Eu vejo todo mundo indo para os Estados Unidos, claro, né? Tá refrigerado, carro à vontade. Nunca vi o Espírito Santo falar, vai para a África, meu filho. Quem já viu? Não, mas não é a maioria. Tem umzinho lá que sofre realmente. A maioria, o Espírito Santo manda para os Estados Unidos. Toda a maioria. Ou Europa. Ou para a Europa não manda não, que a coisa está feia lá. Na Europa lá a coisa está quente, meu irmão. Se não for o Espírito de Deus, perece lá. Tem gente perecendo lá. Eu já vi pastor pedindo socorro. A coisa está estreita lá. Se o Espírito de Deus não te mandar, nos Estados Unidos é mole. O Espírito de Deus manda todo mundo para os Estados Unidos. Né? É muito mole lá, meu irmão. Fala sério. Eu, hein? Então Yeshua continua em Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saírem ao encontro. Este versículo está falando exatamente da volta de Yeshua, o noivo em triunfo. E fala também da primeira ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Um versículo pequenininho, está vendo? Que tremendo. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao encontro. Por que meia-noite, meu irmão?
Porque não é meio-dia. Não é? Você não pensa nisso, não? Eu pensei que o Senhor só não falou. E chegou às 2h15 da tarde, e houve um grito, e o noivo veio. Sabe por quê? Meia-noite é a hora das trevas espessas. O Senhor está dizendo que quando Ele voltar, a terra estará em trevas espessas. E nós estamos caminhando para isso. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Igualzinho lá em Sodoma e Gomorra. A coisa está ficando estreita. As trevas estão tomando conta da terra. E quando Yeshua voltar, é por isso que ele fala, as trevas estarão tomando conta da terra. E ele achará amor. Achará fé na terra? Muitos poucos. Yeshua volta à meia-noite, não é o meio-dia. Não é. Não é o meio-dia. Que coisa. Este versículo está falando da volta de Yeshua. O noivo em triunfo fala também da primeira ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Veja em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Meu irmão, dorme é estar morto, quem já morreu. Para que não vos entristeçais como os outros. Você não pode ficar triste. Sabe por que fica triste? Porque não sabe a verdade. Quando nós sabemos a verdade, quando conhecemos a verdade, a Bíblia diz, sois libertos da tristeza, da opressão, do desânimo, porque nós temos esperança, ainda após a morte, de que nós veremos os nossos amados vivos para o louvor da glória de Deus. O apóstolo está dizendo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não posso estar na igreja e não compreender o que já foi revelado. Eu não posso ser ignorante a respeito da verdade. Olha aí, ó. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos. Você precisa compreender. Yeshua explicou o que é a morte. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. O mundo não tem esperança. Para o mundo você morre e você vira pó e vai para as estrelas de novo, como eles falam, como a ciência fala. Porque o pó, a matéria, foi criado no calor das estrelas. Então você morre e vai para as estrelas. Acabou, você não tem esperança nenhuma. Então aproveita agora, porque você vai virar pó de estrela. Amém, meu irmão? Isso aí é o mundo, mas nós não. Nós não. Nós fechamos o olho aqui, abrimos em algum lugar. Eles também, só que eles não sabem. Mas nós sabemos. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, os que já morreram. Deus, mediante Yeshua, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de Hashem, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yeshua, se nós estivermos vivos, aqui o nosso Senhor aqui, Yeshua, né? De modo algum precederemos os que já dormem. Então, quem morreu já, ressuscita primeiro. Nós estamos aqui piscando, os caras estão ressuscitando. Aí, de repente, eu pisco, estou transformado e subo também. Amém? Mas primeiro eles que já morreram. O apóstolo Paulo, Abraão, Isaac, Jacó e todos os salvos da igreja da antiga aliança. Tá bom? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar de Deus. Lembra que quando Israel estava diante das muralhas de Jericó e Deus mandou eles fazerem aquilo tudo, quando Deus mandou gritar, o chofar soou do céu e as muralhas ruíram. Amém? Então o chofar vai tocar do céu e Yeshua vai voltar. E os que morreram no ungido ressurgirão primeiro no Mashiach,
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha aí que bonitinho. Ao encontro de quem? Do Senhor. Nos ares. Mas, Rafael, eu não tenho asa, eu sei, meu irmão, mas você vai mudar de natureza. E aí você vai poder subir para a glória de Deus. Entendeu? Não precisa nem ter asa, nem se preocupe com isso. Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos. Olha, a gente tem que falar disso. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quero falar porque Adonai, ou seja, nosso dono, Yeshua HaMashiach, vem com um som de shofar. No Taná, que é a composição da Torá, profetas e escrito, chamada erroneamente Antigo Testamento, eu tenho batido bastante nisso para mudar mesmo. Toda vez que o shofar é tocado, isso representa a voz do próprio Elohim, o Pai, falando ao povo. Também, a cada ocasião do toque, um milagre acontecia. Tremendo, não é, meu irmão? Milagre acontece. E desta vez o shofar de Elohim tocará para anunciar uma grande festa, a volta de nosso amado Salvador. E todo ouvido ouvirá, até o ouvido dos que o transpassaram. Então Yeshua prossegue em Mateus 25:7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Você nota que as 10 virgens sabem do retorno de Yeshua. As 10. Está falando da igreja, meu irmão. Nós precisamos estar preparados para a vinda de Yeshua. E se assim estivermos, seremos virgens prudentes. Veja o que Yeshua fala em Lucas 12, de 35 a 40. Estejam cingidos os vossos lombos. E acesas o quê? Aqui, ó, está falando das candeias que estão na mão das virgens. Aí, ó. Acesa as vossas candeias. E sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor. Opa! A gente tem que ter isso no coração, meu irmão. Quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-os servirá. Meu Deus, você vai ser servido pelo Filho de Deus. Ele vai te cingir, vai reclinar a mesa, você, não é sentar na mesa igual nós sentamos, vai ficar reclinado e ele te servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais vós também apercebidos, porque numa hora em que não pensei, virá o Filho do Homem. Isso aqui não significa que amanhã ele vem, como as pessoas dizem. Significa que nós não sabemos quando ele vai voltar. É isso que significa, porque Deus não falou. Em Atos, perguntaram para ele se era aquele período que iria restaurar ao reino a Israel. Ele falou: não cabe a vós saber as datas que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. As datas. Uma das datas que Deus estabeleceu por sua própria autoridade é a volta do dia de Yeshua. E ele não revelou ninguém. Se aparecer alguém dizendo que Deus revelou, é mentiroso, porque ele não revelou a ninguém. Porém, as virgens insensatas não estavam preparadas. Foram buscar auxílio nas prudentes. Aí é um problema. Aí é um problema. Mateus 25:8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Presta atenção na resposta das prudentes, meu irmão. Mateus 25:9. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós,
Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Meu irmão, o azeite só multiplica para vaso vazio. O azeite não multiplica em vaso já cheio de azeite. Deu para entender? Ou não? Entendeu, meu irmão? Se eu não multiplicar aquilo que Deus me deu, se eu não encher outros vasos, o meu azeite não multiplica. E se meu azeite não multiplica, eu não posso ir naquele que tem azeite, se eu já tenho, para pegar o azeite dele. Deus não permite isso. O meu azeite multiplica à medida em que eu faço aquilo que Deus estabeleceu para eu fazer. À medida em que eu levo a sua verdade, à medida em que eu proclamo seu amor, aí eu encho outros vasos, meu azeite multiplica. Mas quando eu tenho e guardo, o fogo queima ele extingue. Não adianta eu ir em outro que tem, porque eu não sou mais vaso vazio. Deu para entender, né? Já viu aquelas pessoas que saem e entram na igreja, saem e entram na igreja, saem? Já viu? Aquilo já foi cheio, não tem mais jeito. Muitos não têm. Isso é perigoso. Não vá perder sua salvação por causa de pessoas no meio do corpo da igreja que não são prudentes, gente. Às vezes você acompanha pessoas. Olha, eu percebi uma coisa na igreja. Às vezes Deus coloca a pessoa dentro da congregação, a pessoa se envolve com a congregação, depois sai. Isso é maligno. Desanima um monte de gente. É ou não é? Desanima ou não desanima? Isso é maligno, nós temos que estar alerta. Nós temos que aprender a dizer assim: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Não foi assim que o Senhor falou? Foi Paulo? Foi o Espírito de Deus, não é? Não vá perder sua salvação por causa de pessoas no meio do corpo da igreja que não são prudentes e não obedecem os mandamentos do Senhor, meus irmãos. Não dê seu azeite a eles, porque senão não dará nem para você nem para eles. É lançar pérolas aos porcos. Palavra dura, né? Pois é. Quantas vezes eu vejo pessoas: não, meu irmão, tem que ir, tem que buscar, tem que buscar. Quem disse? Às vezes você jejua e ora, e não acontece nada na vida da pessoa, a pessoa se afasta mesmo, vai embora e desanima você e um monte. Isso já aconteceu comigo. É o diabo que coloca essas pessoas, meu irmão. Você precisa vigiar para que essas pessoas não sejam usadas para arrancar o que você tem. Arranca a tua fé. Você se dedica, você ora, você jejua, e aquela pessoa te causa um mal, porque ela vai embora, ela larga tudo. O diabo é que faz isso, meu irmão, para tirar a fé do teu coração. Você ama aquela pessoa, a pessoa vai embora, que te dá um abatimento. Nós estamos errados. Quantos traíram o apóstolo Paulo? Quantos abandonaram o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo falou que eu entrego eles na mão do diabo. Entrega, meu irmão. O apóstolo Paulo não fez isso? Quantas pessoas ficam atrás de outra? Não, ele está no mundo, vamos buscar. Não vai buscar não, meu irmão, não existe isso. Isso nem bíblico é. Nós temos que ministrar para aqueles vazios, vaso vazio, é que nunca teve o azeite, meu irmão. Lembra o profeta velho? Deus falou para o profeta novo: cara, olha só, você vai lá dar o meu recado, não bebe nem água naquele lugar.
Não senta para comer. Dá o recado e volta. Vem um profeta velho. Eu também sou profeta mesmo. O que aconteceu com o profeta novo? Morreu. É a mesma coisa aqui. Pessoa que já recebeu, você não enche pessoa que você já recebeu. O apóstolo Paulo fala usando uma outra figura, não semeei em lugar já semeado. É a mesma coisa. E nós insistimos em, às vezes, fazer isso. E o diabo sabe disso. Aí o diabo traz, deixa ali, a pessoa se envolve, ele tira, abate metade. Porque nós não estamos prudentes. Nós não estamos atentos. Aí você entristece. Aí, meu irmão, vem a guerra. Aconteceu isso comigo. Tinha um rapaz que eu jejuava e orava por ele, pedia a Deus cura, e Deus não curava, Deus não curava. Eu comecei a ficar zangado, sabe com quem, gente? Com Deus. Mas Deus é misericordioso, por isso que eu digo muito misericordioso, porque Ele me mostrou aonde o rapaz estava indo, e aí Ele falou para mim assim: por isso que eu não curo, meu filho. Ele me mostrou. E o dia que o rapaz chegou aqui, eu falei: muito bem, eu vi onde você estava, falei o nome e o local para ele. Ele ficou com o olho desse tamanho: ah, mas como é que eu vou aguentar? Falei: pois é, eu nunca mais vou jejuar e orar com você, e eu te peço para você ir embora. Então, eu nunca mais tive contato com ele. Cortei. Ele estava tirando a minha fé. Olha como o diabo é astuto, meu irmão. O diabo não me apareceu com aquela cara toda desse. Ele trouxe uma pessoa com Bíblia na mão, para roubar do meu coração a certeza, a fé que o Senhor estava gerando dentro de mim. A Bíblia diz que a fé é mais preciosa que o ouro de Ofir. E estava me querendo roubar o ouro que Deus me deu. E quase que rouba. Se Deus não age, rouba. Não dê seu azeite a eles, porque senão não dará nem para você nem para eles. É isso que o Senhor está falando. Você vai desanimar, você vai dormir, você vai perder o seu ímpeto, vai perder sua fé, vai perder tua esperança, porque eles vão arrancar isso de você. Não pode, meu irmão. A gente tem que ser prudente como a pomba, mas vigilante como a serpente. Opa, estou vendo que a pessoa não tem jeito, meu irmão, já afasta. Ah, mas ele vai para o mundo. Não, meu irmão, ele está trazendo uma coisa que é a tua destruição. Tem que deixar embora. Tem que tirar do nosso meio. Você também perderá as bodas. Só entra quem está preparado. Não dê seu azeite àqueles que dentro da igreja não querem nada com o Senhor. Você precisa ter essa percepção, meu irmão. Não vá gastar o teu tempo, o teu azeite com pessoas que não querem nada. Pessoas que te sugam. Pessoas que estão sempre te pedindo. Nunca mudam. Você já viu pessoas assim na igreja? Você ora, jejua, ora, a pessoa está sempre naquela. Parece que está escorregando numa montanha molhada. Nunca sobe. Fica naquilo, patina, e você fica ali. Ele vai te roubando a sua fé. E o diabo quer isso. Porque o diabo quer roubar teu carro, tua casa. O diabo não precisa disso não, meu irmão. O diabo precisa roubar a tua fé. O apóstolo Paulo, quando terminou a carreira, ele falou o quê? Guardei o carro que eu comprei em Roma, os cavalos, está tudo guardado. Né? Foi isso que ele falou. Então, meu irmão, ele não disse nada disso. Ele disse: guardei a fé. Ele não guardou mais nada, meu irmão. Ele guardou a fé. E o diabo quer roubar a nossa fé. Se roubar sua fé, roubar teu carro, ele rouba teu carro. Se roubar tua fé, botar alguém aqui, você vai se entregar a essa pessoa, vai dedicar jejum e oração a essa pessoa vai embora, vai frustrar você vai ficar sem fé, é isso exatamente o que ele vai fazer.
Ele ficou observando, né? Eu estou falando isso porque eu já vi várias vezes isso. Não foi uma vez, não. Já vi várias. Inclusive, nós precisamos orar para que nós tenhamos discernimento disso. Porque às vezes você se dedica à pessoa, a pessoa não quer nada com o Senhor. Meu irmão, aqui já apareceu pessoas que eu vi que o diabo queria gerar confusão e não ia adiantar nada porque a pessoa não quer libertação. Eu vi isso. E aí fica tadinho, fica as pessoas, coitada, ela mata porque o diabo usa. Mata na fé, não é matar a carne, não, mata a tua fé mesmo, matou a tua fé, já era. E o diabo não presta, não. Contamina mesmo, meu irmão. Vem com aquela coisa de coitada, acabou. Rouba teu azeite. Você está naquele azeite, naquela fé, aí começa, poxa, por que eu oro e o Senhor não abençoa essa moça? É porque ela não quer, meu irmão. Porque Deus é galardoador, o diabo é astuto, né? Ele bota esse pensamento na gente, mas você fala assim, é porque ela não quer. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante que eu nunca mais vou esquecer, que seja um homem mentiroso. Meu irmão, se Deus falou uma coisa, o homem está falando ao contrário, um homem mentiroso, Deus é verdadeiro. Não importa o mais impossível que seja. Se Deus falou, meu irmão, o homem é mentiroso, Deus é verdadeiro. Aprendi isso. Por isso, às vezes, as pessoas, pastor Rafael, ora pela moça tal, e eu não gosto. Aí mandaram a moça tal lá, com uma barriga desse tamanho, e com uma criança pequenininha puxando a mão. O Espírito Santo me falou assim, pergunta para ela quem é o pai das crianças. Eu perguntei, não tinha nada a ver, mas eu perguntei. Minha irmã, não perguntei, o pai da criança que está na sua barriga é o mesmo pai dessa criança aí que nem fala que você está puxando? Não. Eu falei, não. Você é casada com esse rapaz que você está pedindo para voltar? Não. Eu falei com ela, minha irmã, eu posso orar para te libertar dessa prostituição que você vive. Você quer? Não, não quero. Eu falei, também não vou orar por você. Tchau. Você sabe o que falaram para mim, meu irmão, quando ligaram? Não, é porque ela está orando para o marido dela voltar. O marido dela deixou ela. Deus não me deixou enganado, meu irmão. Na mesma hora que eu vi a moça, veio isso no meu coração. Eu ia orar, Senhor, traz de volta o marido dela, e eu até chorar com ela. Era tudo mentira, do pecado. E isso é a pessoa da igreja que me pede. Não tem entendimento. A gente não pode sair orando por todo mundo, não, gente. Você tem que entender pelo que você está orando. Deus não é tolo, não. Deus não se agrada de tolo, mesmo. Imagina eu orando lá e pedindo a Deus para trazer o pecado dela de volta. Olha que loucura, gente. Fiquei indignado com aquilo. Não pode ser assim. Tira o teu azeite, meu irmão. Tira o teu azeite. Sabe onde essa moça está agora? Perdida. Largou os filhos, está perdida. Já está. Mas é filho de pastor, e daí? Cheia de pecado, de mentira, e chamando o cara de meu marido. Então, meu irmão, não dê o seu azeite para essas pessoas. Rafael, mas ela não é igreja. É igreja, estava dentro da igreja sim, meu irmão. Sabe que Jesus é Senhor, sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus salva, liberta, sabe tudo isso. O que você sabe, igualzinho. Se ela sentar aqui, ela explica tudo para você. Mas não anda assim. É disso que o Senhor fala. Não pensa você que essa pessoa que eu orei aqui vários meses e jejuei, não pensa você que ele não sabe. Ele vivia lendo a Bíblia. Mas vivia em pecado. Parece loucura isso, né? Mas é verdade. É verdade. Então, nós temos que ter cuidado. Não dê seu azeite àqueles que dentro da igreja não querem nada com o Senhor. Porque eles
perderão. Veja o que acontecerá a eles. Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Uma coisa interessante, meu irmão, que eu acho, é que quando se profetiza a respeito de Yeshua, o Espírito de Deus fala assim: vinde a mim e comei e bebei sem dinheiro. Olha a parábola. Jesus não fala nada à toa, não. Vá comprar o azeite. Mas elas não tinham uma botija com azeite? É sinal que elas foram batizadas com o Espírito de Deus. Só que não multiplicando, não recebe mais. Tenta comprar, não dá. Quem vende o Espírito Santo? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Existe alguém na terra que pode vender o Espírito Santo? Eu já li livro, não sei, 10 maneiras para receber o Espírito Santo, não sei, uma coisa assim. Já viu? Ninguém recebe o Espírito Santo porque é bacana, inteligente, sei lá, dá 10 passos para frente, 20 para trás. Você recebe o Espírito de Deus porque creu. Você pode ser o homem mais rico da terra, que ainda assim, toda a sua fortuna não vai comprar o azeite. Quando eu leio isso, vá comprar, eu falo: Senhor, tem alguma coisa errada, porque o Senhor diz que vinde a mim comprar e comer e beber sem dinheiro. Então esse sinal, meu irmão, que quem já recebeu o Espírito de Deus e esfriou, dificilmente recebe de novo. Eu estou dizendo dificilmente porque pode haver pessoas que o Senhor tenha misericórdia. Mas a gente tem que tomar cuidado. Amém, meu irmão? Porque tem uma palavra de Deus que diz assim: aquela terra que foi arada, limpa, adubada, semeada, veio a chuva seródia e a temporã, e nada produziu, perto está de ser amaldiçoada e queimada. Isso é o que está escrito. Não adianta você ir contra. É o que está escrito. Quem é a terra? Somos nós. É o coração. O que é a chuva seródia? É o Espírito. E o que é a semente? A palavra. Recebeu o Espírito, recebeu a palavra e não deu nada? É só você avaliar uma coisa. Você compra um terreno, dedica sua vida ao terreno ali, ara, faz de tudo, semeia, aduba, não é? Chama os agronomistas, né? Eles medem lá o que a terra precisa para você plantar, etc. Você faz tudo o que pode, semeia, traz água e fica esperando, e fica esperando, e fica esperando, e fica esperando, e nada nasce. E aí? O que você vai fazer? Você não vai querer essa terra. É isso que a palavra está dizendo. Ali é homens. Então nós temos que tomar cuidado, sim. As virgens prudentes estavam preparadas para as bodas e entraram. Porém, as insensatas não puderam entrar, pois a porta se fechou. Então as virgens sensatas retornaram e pediram para abrir a porta. Veja em Mateus 25:11, inclusive elas sabem onde fica a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém a resposta do Senhor será dura. Ela é dura. Não é uma resposta boa. Mateus 25:15. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Quantas pessoas estão dentro da igreja nesse estado? Muitas. Meu irmão, não se esqueça, a porta é estreita.
Eu posso afirmar isso com você com muita certeza. Eu vi o caminho estreito e a porta estreita. E vi também o caminho em que eu estava, que era largo e espaçoso. E tinha muita gente nele, alegre, feliz, dançando e cantando. Quando o Senhor me tirou daquele caminho e botou no caminho estreito, eu não vi ninguém não. Estava eu naquele caminho estreito que doía, machucava o pé, mato lanhava a perna, um caminho difícil, você dava 2 passos, tinha umas pedrinhas assim, seus passos derrapavam, então você tinha que fazer um esforço maior. É um caminho estreito e difícil, meu irmão. Caminho da salvação. Lucas 13, 23, 27. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. O discípulo queria que ele dissesse: não, são 100, são 125%. Ele queria que ele dissesse isso. Mas ele respondeu diferente: porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem são as que não poderão? As virgens imprudentes. Elas vão querer, mas elas não vão entrar, porque elas não andaram segundo a vontade de Deus. Mas elas são igreja, elas receberam o Espírito, mas não entrarão. Por isso, esforçai-vos, porfiai por entrar. Porque senão não vai entrar. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: não sei de onde vós sois, então começarei a dizer. Olha o que vão dizer: comemos e bebemos na tua presença. São pessoas que tinham intimidade. Meu irmão, para Israel, para o Oriente, comer é intimidade. Aqui intimidade é beijinho no rosto. Lá, não sei se ainda é, antigamente era, se você sentasse na mesa com alguém, você tinha intimidade com aquela pessoa. Você era amiga daquela pessoa. Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. E o que é iniquidade? Desculpe, mandamento. Aqueles que não guardam os mandamentos. E o que é praticante da iniquidade, senão aquele que não estabelece a lei de Deus? Logo, as virgens insensatas também não estabeleceram a lei de Deus, porque disseram: agora nós temos a fé, a lei acabou. Não é assim que está sendo dito? Hein? Pois é. Eles não entendem que nós não somos salvos pela lei. Não somos. Ninguém é salvo com o cumprimento de lei. Tanto é que Israel, tendo a lei, não obedeceu à lei, por isso quebrou o pacto. E Yeshua falou: vós recebeste a lei de Moisés, nenhum de vós obedece à lei. Então, o gentio não tem lei, logo não obedece. O judeu tem lei, mas não obedece, qual a diferença? Por isso Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia com aquele que crê. Essa é a salvação. Mas se salvo pela graça, anulamos a lei? Não. Antes a estabelecemos. Romanos 3,31. Pois Deus não tem prazer em quem pratica a iniquidade. Veja o Salmo 5,4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, Yeshua finaliza essa parábola chamando a nossa atenção para vigiarmos. Veja em Mateus 25,13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. As Escrituras sempre nos chamam a atenção para vigiarmos. 1 Coríntios 16, 13, 14. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente, sede forte, todas as vossas obras sejam feitas em amor.
Se você vem ao culto, oferecer ao Senhor tem que ser por amor. Se você vem orar, tem que ser por amor. Deu para entender? Tem que ser por amor. Veja também 1 Pedro 5, de 8 a 9. Sede sóbrios, vigiai, ó. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Por isso que eu falei, ele planta pessoas cheias de sorriso, de alegria, se reúne com a igreja e de repente sai. Isso é uma estratégia maligna para desanimar o coração do corpo de Yeshua. E nós precisamos vigiar. A qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os nossos irmãos no mundo. Veja também Apocalipse 16, 19. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua nudez. Shabbat shalom.